Olá, minha irmã, olá, meu irmão, que alegria estarmos novamente aqui no canal da Paróquia São José de Vespasiano para esse momento de oração, né? Todos os dias somos convidados a reservar um tempinho para essa intimidade, né? Para escutar aquilo que Deus quer nos falar através da sua palavra. E estamos aqui hoje então para rezar o Evangelho de hoje, do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia, a estar, né, no seu lugar de oração, um lugar tranquilo, em que você possa estar, né, todo envolvido nesse clima de oração, de escuta da palavra de Deus. Vamos então começar nesse momento de oração, pedindo que o Santo Espírito de Deus nos conduza, ilumine e aqueça o nosso coração, a nossa mente, para que essa palavra seja algo que dê fruto em nossa vida e na vida das pessoas em que nós convivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha irmã, meu irmão, eu convido a você a quietar um pouquinho a sua mente, o seu coração, deixar um pouco as suas preocupações de lado, para que você possa estar disponível, inteiro, para esse momento em que Deus nos fala através da sua palavra. Então, convido você a respirar um pouquinho, a tranquilizar sua mente, o seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, se você sentir necessidade de reler esse texto, né, vendo as palavras que falam mais forte ao seu coração, você pode pausar esse vídeo e logo mais retornar à reflexão. Então podemos, né, ver nesse texto o cenário que ele nos traz, né, Jesus saindo de uma cidade, né, e com ele estavam os discípulos, uma multidão que seguia Jesus, e também Bartimeu, que era um cego, mendigo, que estava sentada na beira do caminho. E o texto diz então que Bartimeu escutou que era Jesus Nazareno que estava ali passando,
E então ele se encheu de esperança, né? De que Jesus poderia conceder a ele a graça que ele tanto desejava, né? De ver, de ser curado da sua cegueira. Isso quer dizer também que ele já tinha ouvido falar de Jesus antes, né? Alguém já tinha falado sobre Jesus e por isso ele começou a acreditar que Jesus poderia, de fato, né, conceder a essa graça de fazer com que ele veja. E então ele não mede esforços, né, para buscar alcançar essa graça, né? Ele usa todos os meios que ele tem para conseguir aquilo que ele necessita. Ele não ficou esperando por alguém que o levasse, mas ele tomou atitude, ele teve a coragem de usar a voz, que era o meio que ele tinha naquele momento, para que Jesus escutasse, né? Que ele pudesse ter acesso, que ele pudesse ser tocado por Jesus. Então, mesmo diante de muitas falas que o repreendiam, né? O texto dizia que muitos pediam para ele se calar, mas o texto diz também que ele gritava ainda mais alto. Não se deixou abalar por aqueles que queriam que ele ficasse quieto, calado, né? No canto dele, não incomode, né? E ele continuou, né? Insistiu na busca de alcançar a sua graça, né? E essa coragem dele foi um ato de fé, né? E então chegou o momento em que Jesus escuta a sua voz e chama-o para perto dele e faz a pergunta que parece muito óbvia, né? O que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia da necessidade dele, né? Será que não estava tão claro assim a situação daquele homem? Mas Jesus quer escutar dele, né? Quer sentir algo que venha do coração dele, porque é dessa forma que ele sentiu a fé que tinha no coração de Bartimeu. E Jesus cria então essa relação, essa proximidade, né? Jesus chama-o para perto de si e constrói ali uma relação com Bartimeu. E podemos então ver que depois que Jesus o curou, o texto diz que ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele não voltou e sentou no lugar onde ele estava antes, mas aquela cura não foi apenas da visão, de ver, né, fisicamente as coisas, mas foi também de ver uma outra realidade de vida em que ele queria seguir Jesus, né? Ele não queria mais viver como ele vivia antes, mas daquele momento em diante, ele se colocou também a caminho, junto com os seguidores de Jesus. Minha irmã, meu irmão, nós temos também as nossas necessidades, o desejo da graça de Deus, né? Quais serão as nossas necessidades que nos fazem, às vezes, sentar no meio do caminho, a estar ali meio que parado, né, esperando alguma coisa acontecer? Cada um de nós tem algo que às vezes nos paralisa, né, nos deixa sem conseguir ver além daquilo, né, nos causa uma certa cegueira da realidade. E assim como Bartimeu, nós temos também essa sede da graça de Deus, né, essa graça que cura. Temos também a fé de que Jesus pode sim curar, né, as nossas feridas. E Bartimeu nos ensina então que nós precisamos tomar atitude, né, de não ficar esperando os outros, mas que nós precisamos usar os meios que nós temos para alcançar essa graça de Deus, para nos aproximar dele. E Jesus nos chama constantemente. Ele passa por nós, por nossa vida, pelo nosso dia a dia e nos chama através da sua palavra, que somos convidados a rezar diariamente, através da sua presença na Eucaristia, através da sua presença nos irmãos, que também são testemunhos de Deus em nossa vida. Então ele sempre nos chama para perto dele. E nós precisamos, assim como Bartimeu também, quando o texto fala
que ele jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Precisamos então deixar aquilo que nos acomoda, né? E ir em direção a Jesus, né? Se aproximar dele para que a gente crie, assim como Bartimeu, essa intimidade, né? Essa relação com Jesus, onde nós falamos aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós vivemos, e que Jesus, vendo o nosso coração, né? Vendo a nossa realidade, nos cura e nos faz caminhar, né? Nos tira de onde nós estávamos instalados, limitados, acomodados, e nos ajuda a caminhar, a estar a caminho, né? Seguindo Jesus pelo caminho. Convido a você a continuar a reflexão sobre aquilo que lhe deixa parado no caminho, aquilo que ainda lhe impede de começar a gritar pela graça de Deus, que lhe impede de se aproximar de Jesus e criar intimidade com Ele. Convido você, meu irmão, minha irmã, a continuar escutando essa palavra para saber o que Jesus tem a lhe dizer hoje na sua vida. Grande abraço, que Deus os abençoe.